A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, alunos do IBAD. Vamos então fazer a revisão desta matéria aqui, ó, livros históricos, certo? Revisão para a prova. Vamos lá? Bom, nos livros históricos nós aprendemos sobre, por exemplo, os livros das crônicas. E muita gente fala que os livros das crônicas são chatos de se ler, porque é muita genealogia e tudo mais. Só que, ali em primeiro livro das crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10, aparece um personagem chamado Jabes. E é importante você ver que o cronista, ele, no meio da genealogia, ele fala sobre alguns personagens e Jabes é um dos tais, que na minha opinião é o que se destaca de verdade. E Jabes, ele foi diferenciado, a história dele é importante para nós, por quê? Porque naquele contexto, os nomes que os pais dão aos filhos, preste bem atenção nisso, os nomes que os pais dão aos filhos, geralmente a mãe que dava os nomes, geralmente era um nome profético, ou que era relacionado ao que aquele filho significava para sua mãe, ou um nome profético no sentido de desejar algo para o filho. Um Salomão pacífico, e realmente foi um reinado em comparação com os outros, quando a mãe deu o nome de Salomão para o filho, né? Em comparação com os outros reinados, foi um reinado pacífico. Eva, quando deu o nome para Caim, Caim é uma palavra que em português é uma palavra hebraica, que em português significa aquisição. Então, quando Eva tem o seu primeiro filho, ela fica contente, porque eu já até havia falado isso anteriormente. Por quê? Porque ela que estava com seu desejo subordinado ao seu marido, a um homem, agora ela era senhora de um homem, que no caso o filho dela. Então ela fica contente ali e coloca a aquisição, que é Caim. Adquirido o Senhor um varão. Depois ela tem o Abel, que Abel significa vaidade. E aí tem várias correntes de interpretação. Aqui eu mais me identifico é com o nome vaidade no sentido de coisa inútil. Porque, por causa daquele contexto familiar deles, mas isso é um assunto para uma outra aula, não é para hoje, tá? Então, os nomes têm um significado para os pais. Os pais não é que nem no Brasil, por exemplo, que os pais dão nome aos filhos aleatoriamente. Como tem casos aí de filhos chamados Xerox, fotocópia. O Elberson. Você pergunta para o pai e para a mãe que deu o nome deu o nome ao filho de Welberson, qual era o objetivo deles? Qual o significado de Welberson? Não tem. Ah, eu achei bonito e coloquei. Jandis Cleidson. No caso, naquele contexto não era assim. Naquele contexto, os pais colocavam, principalmente a mãe no caso, colocava o nome. E Jabes, ele entra ali em Crônicas, numa questão interessante, porque o nome dele significa realmente algo ruim. O nome do Jabes significa dor, é algo referente à dor. A melhor tradução para Jabes é dor, porque a mãe dele não teve aí uma boa experiência com o nascimento dele. Então ele tinha tudo para dar errado, mas ele não aceitou aquele nome profético, a profecia por trás do nome sobre a sua vida, e ele orou ao Senhor pedindo prosperidade, pedindo ampliação dos seus termos, agrave bem isso, e Deus atendeu a oração dele. Ele não fez jus ao significado do nome dele, assim como tantos outros. Então, aplicando isso para a nossa vida, é mais ou menos isso. Independente do que proferiram sobre você, se te abençoaram, se não te abençoaram,
se nós temos fé suficiente para pedir a Deus que Ele nos prospere, que Ele mude o rumo da nossa vida para melhor, Deus querendo, o nome dele é glorificado e atende esse nosso pedido. Então Jabes, ele foi um personagem importantíssimo que ele pede para Deus ampliar os seus termos e assim Deus o fez, tá bom? Então foi o homem que fez esse pedido especial lá no livro de Crônicas. Escondidinho lá no meio da genealogia, aparece então. Se eu não me engano, são 9 capítulos de genealogia. E no meio está Jabes lá, tá certo? Essa é uma das coisas importantes que você que vai fazer a prova aqui, ó, livros históricos, você precisa ter em mente, tá bom? Ainda na unidade 4, nós aprendemos sobre o país, a nação que tomou Judá. Foi Babilônia. E Babilônia teve diversos reis. E aqui na unidade 4 nós aprendemos, você que leu bem o livro, você que se atentou às aulas, nós aprendemos sobre a questão de quem eram esses reis. Nós ouvimos tanto sobre Nabucodonosor é o mais popular, mas existiram também o Império Persa, o Império Grego, a própria Roma, todos esses que subjugaram Judá. Judá só veio conquistar sua independência de fato mesmo, como nação, agora em 1946, porque até então ela foi uma espécie de colônia de outros países. Desde quando Nabucodonosor ele toma Jerusalém, destrói o templo, Jerusalém, Judá, ficou sempre sendo ali uma espécie de província, uma colônia mesmo, de outras nações, tá certo? Só que você vê muitos nomes, aqui no livros históricos você vê muitos nomes, você que leu, sabe? Quando o assunto é Babilônia, você vê que é muitos nomes que aparecem, não é só o de Nabucodonosor, tá certo? Aparece Evil-Merodach, Neriglissar, Nabonildo, parece bem brasileiro esse nome, né? Nabonildo, são nomes que aparecem muito se referindo a que nação? Babilônia. Então quando você vê lá na sua provinha lá o nome Babilônia, lembre-se, não só existiu Nabucodonosor como o rei da Babilônia, não. Tiveram também esses outros nomes fáceis de falar aí, tá bom? Evil-Merodach, Nabonildo, acho que o maior trava-língua é o Neriglissar, e por aí vai. Uns bons nomes aí para você colocar nos seus filhos, né? Deus me livre. Muito bem. Na unidade 3, nós também aprendemos sobre a divisão do reino. Acho que esse foi o assunto que a gente mais destacou, porque muito se fala sobre, quando você lê os textos bíblicos, né? E Judá, rei de Israel, e nós aprendemos sobre a divisão geográfica, esse rompimento que houve na nação de Israel após a morte de Salomão. É quando Roboão, filho de Salomão, assume o reinado, mas não conquista, teoricamente, ali o voto do povo. Lembra que nós aprendemos que o rei não é um ditador, rei é um cargo político e precisa que o povo aceite aquele personagem como rei. Todos os reis, a maioria, todos não, mas a maioria dos reis importantes de Israel tiveram que ter a aprovação do povo. Tá? Saul mesmo ele sendo consagrado ali pelo profeta, não foi assim, o povo não foi engolindo assim não, teve que conquistar o povo, né? Teve que cair na graça do povo. E lembra que nós falamos sobre uma pessoa que teve que fugir de Salomão, que ele ali era o encarregado de obras dos filhos de José, Manassés e Efraim, e esse homem, nós estudamos muito sobre ele, ele volta para Israel após a morte de Salomão, e ele influencia o povo a cobrar Roboão acerca dos impostos, lembra? E o filho de Roboão não foi sábio, o filho de Roboão
seguiu os conselhos dos coleguinhas ao invés de seguir o conselho dos anciãos e disse que a mão dele ia ser mais pesada, que o dedo mindinho dele ia ser mais pesado que a mão do pai, etc e tal. E aí teve esse sujeito que liderou essa rebelião e houve essa divisão do reino. Ele ficou com as 10 tribos do norte e Roboão ficou só com 2 tribos do sul. O nome desse personagem era Jeroboão. Nós até lemos em sala de aula sobre a profecia que ele recebe, onde o profeta pega a sua capa nova, rasga em 10 pedaços e fala: Deus está te dando 10 tribos. Então Jeroboão foi o primeiro rei de Israel após a divisão do reino, que aí o reino se tornou oficialmente 2 nações, 2 países, vamos dizer assim. Tá? Então Jeroboão, nesse contexto, Jeroboão é o primeiro rei de Israel após a divisão do reino, tá certo? Lembrando também que nós falamos sobre os profetas que profetizaram durante aquele período de reino dividido. Até coloquei uma listinha lá na lousa, vocês anotaram, sobre os reis do norte e os reis do sul. E o primeiro nome que aparece na lista, se vocês anotaram aí, vocês vão lembrar. Espero que vocês tenham anotado, né? É o nome do profeta Elias. E aqui no livro, uma coisa que é citado sobre o profeta Elias é o significado do nome de Elias e Eliseu. Desculpa, eu falando que tanto de Elias, mas na verdade eu não posso me esquecer do segundo nome da lista. Eu fiz a listinha, coloquei Elias, o segundo Eliseu. Lembra que eu falei, olha, são profetas que não têm livros escritos, mas nos livros constam os seus nomes porque foram profetas importantíssimos do Reino do Norte. E ali foi falado de Elias e foi falado de Eliseu. Então no livro aqui, quando fala-se de Eliseu, o livro cita o significado do nome Eliseu, que o significado é meu Deus salva. Importante nós lembrarmos disso que foi dito na época, na aula, perdoa dizer, onde nós aprendemos onde nós aprendemos sobre os profetas que reinaram no norte e os profetas que reinaram no sul. Eu até pedi para fala um texto famoso desse profeta e tal, e aí cada um foi citando ali um versículo e nós fizemos uma conclusão sobre os reis que reinaram, tanto no sul quanto no norte, durante este período de reino dividido. Tá bom? Porque os outros profetas que aparecem na listinha que você escreveu já é pós-exílio babilônico. Então nós fizemos uma listinha dos profetas que profetizaram durante esse regime dividido dos reinos, tá bom? Muito bem. Ainda falando sobre a casa de Davi, a casa de Saul, que é o que fala no livro, nós até relembramos um assunto que caiu na primeira matéria do curso teológico, que eram sobre as cidades de refúgio, lembra? E até citei o personagem na época, Mefibosete, que era um personagem que estava vivendo numa cidade de refúgio quando Davi resolve honrar a história, o legado, a herança, vamos dizer assim, genealógica do seu amigo Jonatas, que era filho de Saul. Por isso que Davi resolve honrar Mefibosete, em memória do seu amigo Jonatas, tá certo? Isso é importante lembrar. Então Jonatas era neto de Saul, filho de Jonatas. Isso é um assunto que vai cair na prova, tá? Importante lembrarmos disso. Faz assim uma menção importante sobre o perfil de Davi em honrar com sua promessa, mesmo quando o alvo da promessa já não está mais vivo para ver o cumprimento da promessa. Isso é importante. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Nós não somos obrigados a combinar nada, não é verdade? Mas aquilo que combinarmos, nós somos obrigados a cumprir. Tá bem? Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, ele foi um homem que vivia na cidade de refúgio
Nós aprendemos sobre as cidades de refúgio e um personagem importante que aparece nos livros históricos. Porque sendo da casa de Saul, pela lógica, eles deveriam todos morrer. Mas Davi, ao invés disso, resolve honrá-lo. Tá bom? Lembrando também sobre quando Deus fala para Samuel, né? Você não foi rejeitado, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Quando o povo, lembra o povo de Israel, pediu um rei, naquela época, na época dos juízes, em que... não estou falando do livro dos juízes, estou falando da época dos juízes. Que eram os guerreiros, lembra que nós aprendemos sobre isso? E aí Deus dá um rei segundo os parâmetros humanos e faz com que Saul, fazendo com que Saul se tornasse o primeiro rei de Israel, falando de Israel como um todo, muito antes da divisão. Isso também nós aprendemos nos livros históricos e é assunto que cai na prova, tá certo? Também sobre o número de cidades dos levitas, lembra que falamos isso? Nós aprendemos desde a primeira matéria. Nós aprendemos desde a primeira matéria, que foi o Pentateuco, a questão da herança dos levitas. Os levitas não tinham um estado só para eles, né? Não existiu a tribo de Levi geograficamente, mas existiam cidades. Existiam cidades deles. E o livro fala sobre essa quantidade de cidades. Lembra disso? São 48 cidades, matéria que também vai cair na prova, tá certo? E lembrando sobre a primeira aula, quando começamos a estudar sobre os livros históricos, essa aula foi até o pastor Wellington que deu a aula, não fui eu, mas eu sei o que caiu porque está no livro, né? Se você, lembrando, nosso curso ele é semipresencial, você tem que ler o livro em casa. A aula é uma vez por semana, 2 horinhas por semana, não tem como a gente comentar todo o livro. Tá? Mas a gente comenta aquilo que provavelmente cai na prova, o que geralmente cai na prova. Então lembrando que mesmo Deus dando a terra para os israelitas, e os israelitas tendo vencido as muralhas de Jericó, eles perderam uma batalha contra uma espécie de povoadozinho chamado Ai, por causa de um cidadão que estava em pecado no meio do povo. Isso era o Acã. É um personagem assim muito usado quando vai falar de unidade do corpo, né? Se uma pessoa ali tiver em falha, todo o corpo perde, todo o corpo falha. Isso é uma realidade, né? Ninguém faz nada sozinho, porém, se na sua equipe tiver um que não esteja focado, não esteja alinhado, toda a equipe pode perder os seus projetos e objetivos, não alcançar a sua finalidade por causa de um que está ali com algum probleminha. Então o livro de Josué fala sobre Acã, a capa que ele enterrou, né, os despojos que ele pegou lá em Jericó, que não deveria ter feito isso, e por causa disso eles perderam a batalha contra Ai. A mesma nação que venceram a grande Jericó, agora perderam a batalha contra um povoado, que não era uma cidade murada. Ai não era uma cidade murada. Então, era uma espécie de povoado. E eles perderam a batalha contra Ai por causa do pecado de Acã. Isso também cai na prova, tá certo? Ele escondeu uma capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro. Acho que foi só isso, que é o que o livro cita. Muito bem, meus queridos alunos, irmãos e amigos, esse foi o resumão básico. Não posso estar com vocês presencialmente, por isso estou falando com vocês através do vídeo. E desejo a vocês uma boa prova. O pastor Wellington está aí. Qualquer dúvida e qualquer feedback que precise, vocês se comuniquem, tá bom? Tenham boa prova, espero que vocês tirem nota máxima. Em nome de Jesus, e até a próxima matéria, se Deus quiser. Deus abençoe.